Boa tarde mais uma vez. Esse vídeo é uma continuação de uma série de vídeos que vai para uma playlist que trata da responsabilidade de cada uma das autoridades policiais que entraram em contato com o meu caso e que se venderam para o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, e para as duas amantes e sócias de crime dele, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Bom, como eu sempre falo em todos os vídeos, esse vídeo aqui faz parte da narrativa que eu conto no primeiro vídeo, que é uma carta de defesa, denúncia e exposição, que conta toda a história do crime que cometeram contra mim e que foi negado e negligenciado pelas autoridades policiais que entraram em contato com ele, recebendo a denúncia, mas não investigando e não fazendo nada a respeito. E se trata também, de um apelo que eu quero fazer às autoridades internacionais de direitos humanos e defesa da mulher para que me tirem do Brasil, porque já não aguento mais a perseguição dessas pessoas contra mim e, consequentemente, também das autoridades policiais que são compradas por elas e que acabam participando também junto com elas da invasão da minha intimidade e da minha privacidade. Como eu sempre falo, como eu já falei, não me sinto segura em lugar nenhum do país. Sinto como se todas as áreas da minha vida tivessem sido vendidas pelas autoridades policiais para essas três pessoas ficarem me perseguindo, ficarem impossibilitando a minha sobrevivência aqui no país. Em todos os lugares que eu vou, tento me instalar e tento sobreviver, morar, ficar, enfim, é assim que eu me sinto, como se a minha vida tivesse sido vendida pelas autoridades policiais do Brasil para essas três pessoas: o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins e as duas professoras sócias e amantes dele, Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar, que acabaram formando uma rede de crime organizado e prostituição dentro e fora da UFNT, com um dinheiro fruto de um roubo milionário, dinheiro esse que foi conseguido através de uma morte espiritual, que foi a morte da minha prima Márcia de Souza Trindade, que teve pontos de escuta, dispositivos espiões implantados na cama dela, nos travesseiros, e que através desses pontos de escuta, rituais de morte e destruição eram transmitidos para ela enquanto ela dormia. Assim, ela acabou desenvolvendo uma doença neurológica indiagnosticável e que dentro de um ano ela veio a falecer. Ela tinha ganhado na loteria e tinha decidido não falar nada para a família. Como essas pessoas já me monitoravam há bastante tempo, há exatamente 8 anos, que essas pessoas tentam me matar espiritualmente e exterminar espiritualmente todas as pessoas da minha família, para roubar, causar danos materiais, enfim, de toda ordem na minha vida. Como elas já me monitoravam há bastante tempo, como eu disse, há 8 anos, tinham acesso a todos os celulares de todas as pessoas da família. E assim descobriram antes da família que a minha prima tinha ganhado na loteria e não tinha falado nada para ninguém, e decidiram fazer isso com ela. Implantar pontos de escuta na residência dela lá em Xambioá e aqui em Araguaína, depois que ela veio se tratar aqui. E aí executaram a morte espiritual dela através de rituais de morte e destruição
que eram executados preferencialmente enquanto ela dormia. Depois que ela morreu, roubaram ela através das equipes de tecnologia, hackers, engenheiros da computação e equipes de TI. Deram um jeito de transferir o dinheiro para a conta dessas 3 pessoas, e também documentos foram falsificados para que essa transferência passasse despercebida. Enfim, repetindo, gostaria de fazer um apelo aos órgãos internacionais de defesa da mulher e direitos humanos para que me retirem do Brasil, pois sinto como se a minha vida tivesse sido vendida pelas autoridades policiais brasileiras e pela justiça brasileira para essas 3 pessoas. Sinto como se todas as áreas da minha vida, já falei, tivesse sido vendida, porque não posso trabalhar, não posso estudar, não posso ter vida social, não posso ter a minha intimidade e a minha privacidade respeitada, muito menos garantida. Porque em todas as cidades que eu vou, que eu entro, que eu me instalo tentando fugir dessas pessoas e viver longe delas, elas vão atrás, entram, se instalam com conhecimento e a carta branca das autoridades policiais, compram essas autoridades policiais e ficam infernizando minha vida, me monitorando 24 horas através de dispositivos espiões, preferencialmente pontos de escuta e mini câmeras, em que rituais também de morte e destruição ficam sendo transmitidos 24 horas por dia por bruxos e magistas que trabalham para essas pessoas, e também pela própria Andréa Martins Lameirão Mateus, que é uma bruxa da tradição antiga, uma sacerdotisa da velha arte, que inclusive tem uma página no Facebook assim intitulada, que ela posta as coisas dela lá, que tem essa espiritualidade dela, mas que infelizmente usa a espiritualidade para cometer crimes cibernéticos, invasão de privacidade, intimidade, roubo, estelionato e mortes espirituais através de crimes cibernéticos. Agora eu vou falar da responsabilidade da Delegacia de Polícia Civil aqui do Tocantins. Mais especificamente eu vou falar da DEIC na figura do Dr. Alexander Pereira da Costa, que entrou em contato com o caso, mas que decidiu se vender para essas pessoas, não investigando o caso, não dando continuidade às investigações e também não aceitando as provas que eu tinha, que na época que eu voltei aqui no Tocantins, em Araguaína, Tocantins, tentei entregar lá na DEIC, ele se negou a receber, dizendo que não tinha nada a ver com o caso, que quem tinha que resolver era o pessoal da cibernética, da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos lá de Goiânia, estado do Goiás. E que falou a mesma coisa a respeito da Delegacia de Polícia Civil daqui. Eu falo isso no outro vídeo. A Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos jogou a responsabilidade do pessoal do Tocantins, e o pessoal do Tocantins jogou a responsabilidade do caso para cima deles, mas nenhum dos dois fizeram nada a respeito, e sim se venderam para essas 3 pessoas: o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, e as 2 sócias de crime e amantes extraconjugais dele, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Vamos lá. Em relação às autoridades do Tocantins, da cidade onde nasci e morava, Araguaína, Tocantins, posso dizer que a Delegacia da Mulher fez o trabalho dela, incluindo fazendo investigações iniciais e entendendo que o meu caso se tratava de uma rede de crime organizado. Só que em relação à continuidade das investigações e responsabilização dos acusados pela DEIC, que receberam denúncia, sinto como se o caso tivesse sido negado, negligenciado
morto e enterrado por elas, pois não quiseram aceitar as provas que tinha comigo e disseram que não tinham nada a ver com o caso, jogando a responsabilidade para a Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos de Goiânia, que fez o mesmo. Propostas financeiras teriam sido feitas para o delegado da DEIC para que entrasse para o negócio dos 3 acusados e das 40 e poucas pessoas recrutadas, ou mais de 50 pessoas, sei lá, por eles, pelo trio Ayrton Siben, Andréa e Elisa. Isso foi aceitado logo de pronto pelo delegado, pelo lucro fácil que essa rede de crime gerava e pela desculpa dele de não terem aparato tecnológico e muito menos humano para investigarem o caso e cumprir a lei. O delegado da DEIC teria recebido valor em dinheiro, carros, casas, motos, para entrar e permanecer no negócio. Foi como se tivessem vendido minha liberdade, minha privacidade e todas as áreas da minha vida para essas 3 pessoas usarem como pano de fundo e desculpa para praticar outros crimes por trás. Inclusive, essas autoridades se negando a investigar a ligação do reitor Ayrton Siben com grupos nazistas, em que a utilização do método tecnológico de invasão, monitoramento e implantação ilegal de dispositivos espiões unidos a práticas espirituais nocivas, como ataques espirituais, rituais de morte e destruição, também seria uma experiência nazista do reitor, em que ele entregaria os resultados, entre aspas, positivos das vítimas que conseguia fazer e também os lucros que era gerado através das mortes das vítimas para esses grupos nazistas com quem ele tinha e ainda tem contato e ligação. O delegado de Polícia Civil de Araguaína, Dr. Alexander Pereira da Costa, teria recebido, como disse, valor em dinheiro, bens materiais como terra, casas, motos, enfim, entre outros, para se negar a investigar o caso e entrar para o negócio de Ayrton e das 2 professoras, que são sócias de crime e amantes extraconjugais dele, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Além disso, o delegado teria tido vários encontros íntimos com Elisa Borges de Alcântara Alencar para que as negociações da compra do silêncio dele e também para a entrada dele, permanência dele no negócio, fosse feita através da oferta em dinheiro e bens materiais. Uma narrativa curta, fácil de entender. A responsabilidade da Polícia Civil, mais especificamente DEIC, aqui de Araguaína, é essa. Não tenho nada o que falar da Delegacia da Mulher, pois eles aceitaram o meu pedido de medida protetiva na época que eu pedi contra Ulisses Saraiva da Silva, entenderam realmente o caso como um caso de crime organizado e que essa perseguição que diziam ter contra mim, uma certa rivalidade dessas 3 pessoas em relação a mim, era apenas uma peça coringa, um pano de fundo para enganar as autoridades e ficarem usando esse discurso aí contra mim para que o negócio criminoso deles, que é crime cibernético, roubo, estelionato, mortes espirituais através da implantação de pontos de escuta, em que rituais de morte e destruição são transmitidos para as vítimas enquanto dormem, são realizados. E depois todas as economias das vítimas que eles conseguem fazer são transferidas para as contas dessa pessoa. Então é isso que eu tenho a dizer. Não tenho nada o que falar da Delegacia da Mulher. Já da Delegacia de Polícia Civil à parte, que é a DEIC, que deveria ter investigado o caso, que entrou em contato com o caso, mas que se negou a investigar,
se negou a dar andamento na investigação e fazer cumprir a lei. Eu tenho muito o que falar, sim. Se venderam para essas 3 pessoas, se negaram a investigar o caso, venderam a minha liberdade, a minha privacidade, o meu direito de estar aqui, nessa cidade, perto da minha filha, perto da minha família, para todas essas pessoas. E ainda continuam, acho que fazendo o mesmo. Segundo o que eu fiquei sabendo, parece que o senhor Dr. Alexander Pereira da Costa também tinha abandonado seu posto de trabalho, ou estava no mesmo, não sei, pediu afastamento. Só sei que estava se dedicando exclusivamente a trabalhar para o senhor Ayrton Siben e protegê-lo. E continuar ocultando o caso de toda a sociedade brasileira. Esse era o objetivo dele desde quando entrou para o negócio, creio eu que até hoje, até essa hora. Então é isso que eu tenho para falar. Gostaria de agradecer à Delegacia da Mulher de Araguaína, que na época aceitou a denúncia, registrou o boletim, e o juiz que aceitou o meu pedido de medida protetiva contra um dos braços direitos de Ayrton Siben, que era Ulisses Saraiva da Silva, mas que na verdade a ameaça maior mesmo é do reitor, que continua aí comprando pessoas à torta e à esquerda, e que deixou bem claro para mim, de modo indireto, que só me deixaria em paz o dia que ele morresse, ou que eu morresse. Então é isso. Gostaria de falar mais uma vez. Tô deixando o pessoal da Delegacia da Mulher de fora desse meu comentário, não tem nada a ver com eles, porque fizeram o trabalho deles. Eu considero o estado do Tocantins o estado mais corrupto, mercenário da Federação Brasileira, porque foi aqui que tudo começou e tudo continua acontecendo igual, e até agora autoridade nenhuma daqui fez nada. E pelo que eu vi, pelo que eu pude perceber, constatar, na primeira audiência que eu tive na unidade da PF aqui em Araguaína, Tocantins, eu pude perceber que no que depender do estado do Tocantins e dessas autoridades, tanto da Polícia Civil aqui, como da PF aqui do Tocantins, não será feito nada. No que depender deles, os acusados continuarão sendo protegidos por eles, e o caso continuará sendo ocultado de toda a sociedade brasileira também por eles. E no que depender deles também, possivelmente eu serei incriminada no lugar dessas pessoas, acusada de coisas que eu não fiz. Porque compraram um médico, o reitor e as 2 professoras, como eu já falei em outros vídeos, compraram um médico aqui da cidade de Araguaína, com quem eu fiz uma consulta, uma vez, um clínico geral, e fizeram esse médico mentir em um laudo, dizendo que eu era uma pessoa incapaz de responder pelos meus atos, pelo que eu faço, e, enfim, uma pessoa incapaz mentalmente de responder por tudo. Eles compraram esse médico fez um laudo falso, mentiroso, e eles tiveram acesso a esse laudo, pegaram esse laudo com esse médico, não sendo nada meu. Ayrton Siben não é nada meu, Andréa Martins, Lameirão Mateus, essas pessoas não têm nenhum grau de parentesco comigo, mas fizeram isso, se acharam no direito de comprar esse médico, tiveram acesso a esse laudo, foram lá, pegaram um laudo com o médico e levaram até o delegado aqui de Polícia Federal, aqui da unidade aqui de Araguaína, Tocantins, e esse laudo foi mostrado para mim na oitiva que tive com eles ontem lá, e foi usada essa fala lá na oitiva contra mim, que eu sou uma pessoa incapaz de responder pelo que eu falo e pelo que eu faço. Também quiseram que eu passasse por uma perícia lá na hora, com um psiquiatra, ou psicólogo, e eu me neguei a passar por esse exame
por essa perícia, porque já tinham sido apresentadas várias provas forjadas lá contra mim, principalmente provas de quando eu tive na cidade de Alto Paraíso de Goiás, em que eu agredi uma das pessoas que se vendeu para o reitor e para as duas professoras, que é Marinês dos Santos, gerente do supermercado Paraíso, e também Henrique, o proprietário do supermercado Paraíso. Eu pedi que me levassem presa por conta da agressão e não quiseram me levar. Pedi que representassem contra mim por causa da agressão e não quiseram representar, mas usaram tudo que eu fiz lá, porque eu sabia de tudo que estava acontecendo, que eles tinham sido comprados para fazerem eu pedir demissão do local de trabalho. Eu sabia que eles tinham sido comprados para me prejudicarem lá dentro, e então cheguei a esse ponto de agredir essa mulher. Dei a oportunidade a eles de representarem contra mim, não o fizeram, não exigiram minha prisão, mas usaram tudo que eu fiz lá, por conta da minha indignação do que fizeram, usaram essas provas contra mim para me incriminar aqui na cidade de Araguaína, Tocantins. Estão usando essas duas provas contra mim, inclusive ameaças que eu fiz sim ao reitor, e vou continuar fazendo a ele e às duas professoras se não pararem de me perseguir. Continuarei sim fazendo essas ameaças, porque eu tenho plena ciência de tudo que fizeram e continuam fazendo. E também eu tenho uma certeza comigo que ninguém tira. Na ausência do Estado de oferecer segurança e proteção aos cidadãos e cidadãs brasileiras, na ausência das autoridades policiais brasileiras, sejam elas de qual cidade for, de que estado for, qualquer cidadão brasileiro ou brasileira tem o direito sim de se defender, seja lá de que modo for, de qualquer pessoa que ameace a liberdade, a integridade física, moral, espiritual, enfim. Eu tenho sim o direito de me defender dessas pessoas, já que todas essas autoridades que entraram em contato com o caso se negaram a fazer o seu trabalho, se negaram a fazer o seu papel e se negaram a fazer justiça. Então aqui não nego nenhuma das ameaças que fiz contra o reitor e muito menos contra essas duas professoras, seus braços direitos e demais integrantes que entraram para as duas redes, tanto a de prostituição como a de crime organizado. E gostaria de falar mais uma vez aqui, que se algo acontecer comigo, um possível risco de morte, se eu aparecer morta ou assassinada, os culpados serão primeiramente as autoridades policiais brasileiras, que negaram e ocultaram o caso, que se negaram a receber provas, que se negaram a investigar e fazer o trabalho delas. E em segundo lugar também serão os responsáveis, o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, e essas duas professoras sócias dele de crime, que são Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar. Gostaria de fazer o apelo novamente para os órgãos internacionais de defesa da mulher que me tirem do país, aos órgãos de defesa dos direitos humanos também, para que façam o mesmo e para que façam algo em relação à injustiça brasileira. Bom, e assim eu termino mais um vídeo. O próximo vídeo vai falar sobre a minha chegada e permanência na cidade de Alto Paraíso de Goiás e o que aconteceu lá dentro dessa cidade, o que fizeram comigo lá dentro, quando eu tive lá tentando viver em paz, fugindo dessas pessoas, tentando levar a minha vida, dar continuidade à minha vida. Muito boa tarde e até o próximo vídeo.